Pequei contra ti, pequei contra o céu, e já não sou digno de ser chamado o seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa o melhor vestido, e vesti-o, e pondo-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e nos alegremos. Porque este meu filho estava morto e viveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa e ouviu a música e as danças. E chamando dos servos, lhe perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse: venha, o teu irmão está de volta. E o teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Podeis sentar? Glória a Deus. É boia. Esse texto, ele está dentro de um conjunto de 3 parábolas, em que Jesus está falando sobre uma dracma que foi perdida. Jesus está falando sobre uma ovelha que se perdeu. E por último ele fala sobre um pai que tinha 2 filhos e um foi embora. Nas 3 parábolas, Jesus ele está falando para as mesmas pessoas, no mesmo momento. Então ele busca, com essas 3 parábolas, dizer apenas ou entregar apenas uma mensagem. Então ele conta 3 parábolas com a intenção e a ideia de entregar uma mensagem. E qual era a mensagem principal? A mensagem principal era que o Pai, que Deus, estava à procura de alguém. Que o Pai estava esperando alguém voltar. A mensagem era essa e as 3 parábolas falavam sobre isso. Só que Jesus ele se utiliza de uma forma de linguagem nas parábolas para tentar aproximar o seu público da sua ideia, para tentar aproximar as pessoas da mensagem que ele queria entregar. A primeira parábola das 10 dracmas, que se perde uma dentro de casa, era Jesus dizendo: olha, tem coisas que se perdem dentro. A segunda parábola, que era a ovelha longe, tem coisas que se perdem fora, longe. E na última parábola, ele mostra um filho que estava dentro, mas estava perdido, e um que estava longe e estava perdido. Então ele está falando sobre perdidos, achados, e sobre alguns que estão dentro, mas estão perdidos, e os que estão fora e também estão perdidos. E a mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar é sobre quem é você. Você é um pródigo ou você é um prodígio? Pródigo ou prodígio? O que é um prodígio? É alguém que a gente olha e pensa: essa pessoa faz tudo certo, essa pessoa faz tudo correto. Aparentemente, quando a gente vê alguém para chamarmos de prodígio, é alguém que não vemos falha, é alguém que não vemos erros, é alguém que é um exemplo, que honra as pessoas. E o pródigo ficou conhecido como alguém que vai e volta. Porém, no nosso dicionário, pródigo quer dizer gastador, esbanjador, aquele que gasta tudo que tem, aquele que perde tudo que tem. Então, nós temos 2 formas aqui, 2 coisas a se pensar. Quem somos? Sou um prodígio ou eu sou um pródigo? Claro que se fosse nos dar uma qualidade para nós, procuraríamos as melhores. Mas eu quero, junto com vocês, no texto bíblico, encontrar algumas características para que a gente possa responder essa pergunta. Mas desde já eu te informo que, sendo um pródigo ou sendo um prodígio, nós precisamos encontrar o Pai da mesma maneira. Amém. O filho que ficou em casa, o mais velho, era um prodígio, porque ficou cuidando das coisas do pai, ficou com o pai,
mesmo tendo recebido antecipadamente parte da sua herança, não abandonou o pai. E o pródigo, nós já sabemos o que ele fez. Então quem olhava de longe via o menino que ficou em casa e disse: esse sim honrou o pai, esse sim não vai embora, esse sim é um bom filho, esse é um prodígio de um filho. Mas a gente sabe o final da história. Jesus começa contando essa parábola no versículo 11. Olhando para o mesmo público, ele diz: olha, existia um homem que tinha 2 filhos. O mais moço deles um dia disse ao pai: dai-me a minha parte da fazenda, dai-me a minha parte da herança. Claro que nós sabemos que herança é algo que você só recebe depois que o pai, ou os mais velhos, ou o avô, ou alguém morre. Não se recebe herança em vida, a não ser que essa pessoa decida fazer a partilha ainda em vida. E mesmo assim existe um processo burocrático muito grande. Mas a herança só se recebe quando alguém morre. A fala do filho mais novo para o seu pai era dizendo assim: eu não suporto mais, eu não aguento mais não ter direito a tudo que eu sei que terei quando você morrer. Já que você não morre, será que você pode já fazer isso em vida? Será que você pode antecipar a minha herança? Porque eu não tenho mais paciência para ficar aqui na sua casa, para respeitar as regras da sua casa, para fazer tudo que você me manda fazer, me ordena fazer. Eu não aguento mais ver sempre uma cerca entre o que eu quero e o que o Senhor quer. Tem sempre um empecilho entre os meus sonhos e as condições que o Senhor impõe. Aleluia. Tem sempre um problema entre aquilo que eu quero e o que o Senhor quer. E eu esbarro sempre na questão financeira, nas condições que eu não tenho, porque eu quero fazer algumas coisas, mas o Senhor me impede de fazer. Eu quero ir a alguns lugares, eu não vou porque o Senhor não deixa eu ir. Eu quero comprar algumas coisas que o Senhor não me dá o dinheiro para que eu possa comprar. Eu quero ter coisas que eu peço e eu sei que você não vai me dar, que o Senhor não vai me dar. Então tem como o Senhor já fazer essa partilha agora, dividir aí a herança, porque eu vou pegar a minha parte e eu vou ver o que eu vou fazer com ela. Eu vou ver para onde eu vou ver o que eu quero fazer. E assim ele pede. E perceba que um pede, mas os 2 ganham. Porque o mais novo pediu, e ele partiu em partes iguais, tanto para um quanto para o outro. A diferença aqui se deu primeiro em o que um fez com a herança e o que o outro fez com a herança. Nós, como filhos de Deus, nós temos pedidos. Nós pedimos algumas coisas a Deus. Nós pedimos algumas bênçãos para Deus. E o problema não é pedir algo a Deus, porque diferente desse pai da parábola, nós sabemos que não tem essa herança, essa morte de Deus para que ele possa receber algo, mas o foco aqui é o pedido: me dê algo que eu quero. Pedir e o pai dar, primeiro, não significa que aquilo que a gente pediu, ele queria nos dar. Mas algumas vezes ele nos permite ter algo, ou ele nos entrega algo, para que isso revele quem nós somos, para que isso revele qual é a nossa verdadeira motivação. Porque Deus nunca quis ninguém na sua presença obrigado. Deus nunca quis que ninguém se relacionasse com Ele por obrigação. Tanto que quando Ele criou o jardim do Éden, Ele colocou uma porta de saída dizendo: olha, no dia que vocês comerem deste fruto, vocês perderão esse acesso a esse jardim e perderão também o acesso à minha presença. Porque eu não quero nada obrigado. Deus não quer que você venha para o culto obrigado. Deus não quer que você oferte por obrigação. Deus não quer que você cante por obrigação. Deus não quer que você pregue por obrigação, que você pastoreie por obrigação, que você seja membro de uma igreja por obrigação. Ele quer que você esteja voluntariamente e que o seu coração esteja alegre em estar onde Ele te colocou. Amém. Quando o filho mais novo recebe a herança, o filho mais velho também recebe a herança.
revelou o que tinha de fato no coração do filho mais novo. Quando ele recebe a herança, ele passa alguns dias decidindo o que ia fazer com a herança, decidindo como ele ia gastar aquilo que o pai tinha lhe dado. E infelizmente nos nossos tempos, nos nossos dias e desde a antiguidade, existem pessoas que ganham coisas de Deus e vão desfrutar dessas coisas longe de Deus. Aleluia. Existem pessoas que oram, pedem por algo, e quando recebem esse algo de Deus, viram as costas para esse que lhe deu e vai desfrutar do que ele recebeu em oração longe de Deus. Aquilo que Deus te dá revela quem você é. Aquilo que Deus te entrega revela as suas verdadeiras motivações. Porque muitos não fazem coisas erradas, porque não têm condição de fazer. E quando recebem as condições, aí se revela o verdadeiro coração. Nós precisamos entender que quando Deus entrega algo para nós estamos num momento difícil, num momento complicado. Porque a nossa carnalidade grita para fazermos e gastarmos aquilo que Deus nos deu longe dele. Mas que nós possamos entender que o Espírito nos ajuda a compreender que a nossa carne só quer o que é errado, mas se o Espírito dominar as nossas ações, aquilo que Deus nos entrega nós gastamos na casa dele, junto dele e para o benefício da casa do Pai. Um recebe e não faz nada. Pelo texto ele continua trabalhando normalmente, mas o segundo passou alguns dias e o que ele faz? Passado poucos dias ele vai para longe, para uma terra longínqua, para um lugar distante, porque ele sabia de uma coisa: existem coisas que você quer fazer, mas você sabe que você só pode fazer se você estiver longe do Pai. Tem coisas que você quer, tem sonhos que você quer realizar, mas você sabe que não tem como você realizar na casa do Pai. Você tem desejos de fazer algumas coisas, mas você sabe que onde você está, o ambiente que você está, a proximidade que você está com o Pai, você não consegue fazer. Talvez ele pense: se eu fizer isso, eu vou entristecer o meu Pai. Se eu fizer isso, está muito perto de casa, as pessoas me conhecem. Eu preciso ir para longe, eu preciso me afastar. Eu preciso correr para um lugar onde ninguém me conheça, onde eu consiga fazer aquilo que eu sempre quis, onde eu consiga ir aonde eu sempre quis ir. Eu quero gastar isso aqui onde eu queria mesmo gastar, mas perto da casa do Pai as pessoas me conhecem. Perto da casa do Pai, o próprio Pai pode me ver fazendo o que eu não quero que Ele veja. E aí ele decide ir para longe. Porque nós sabemos que tem desejos da nossa carne, do nosso corpo, que a gente só vai conseguir realizar se a gente sair da casa do Pai, se a gente se afastar da casa do Pai. E por mais que a gente saiba disso, por mais que a gente saiba que a nossa carnalidade grita por coisas que o Pai não gosta, ainda assim tem dias e chegam momentos que a gente cede ao desejo da carne, que a gente cede ao desejo que nós sabemos que é errado, que nós sabemos que é pecado, mas a condição vai nos conduzindo a fazer aquilo que a nossa carne pede. Uma coisa é você dizer não podendo dizer sim. Uma coisa é você dizer não porque você não tem possibilidade de dizer sim. Outra coisa é você poder dizer sim e dizer não. É você ter as condições de dizer eu posso, eu vou, e dizer eu não quero e eu não vou. Aleluia. A diferença dos filhos de Deus, a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem a Deus, é que aqueles que entendem que o Espírito Santo age em si têm a liberdade de dizer não. Amém. Mas os que vivem escravos do pecado não conseguem dizer não ao pecado. Aleluia. Quem vive escravo de um vício não consegue dizer não ao vício. Quem é escravo de algo terrível, ele não consegue dizer não, mas a liberdade em Cristo, mesmo tendo a condição, o coração ligado ao Pai, nós conseguiremos dizer não, mesmo quando a gente sabe que pode dizer. Aleluia. Gastão foi para longe, 13.
Poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo que tinha e partiu. E aí ele diz que ele viveu dissolutamente. Viver dissolutamente é viver festejando todos os dias. É não pensar no amanhã. É não pensar nas consequências do que se faz hoje. É gastar pensando nunca vai acabar. É gastar pensando é muito. O que o Pai me deu é muito e eu posso fazer o que eu quiser. Porque eu sempre vou ter a condição de fazer. Existem pessoas que longe do Pai se sentem autossuficientes. Alguns que se afastam de Deus e aí quando você o encontra, ele diz, estou feliz. Estou mais feliz agora do que quando eu ia lá na igreja. Não, eu descobri que eu posso andar sozinho. Eu descobri que eu posso viver longe de rótulos. Que a frase do momento é, não, eu sirvo a Deus mesmo assim, sem rótulos. Longe de tudo, eu não tenho padrões. O Deus que eu sirvo é um Deus que não tem padrões. Geralmente quem traz essa fala já está muito longe e acha assim, não, está tudo bem, eu consigo ir sozinho. Viver dissolutamente é dormir sem preocupação como vai acordar. E quando acordar não tem preocupação nenhuma aonde vai dormir. Porque tem condição, eu posso fazer, eu posso ir. Existem pessoas que são enganadas por si, enganadas pelo adversário, dizendo eu estou longe da casa do Pai, mas estou bem. Estou fazendo tudo o que eu quero. Estou fazendo tudo o que eu posso. Eu conquistei coisas. Conquistei amizades. Não, na igreja as pessoas não eram tão amigas como estão sendo comigo aqui fora. As pessoas não tinham tanto companheirismo como eu estou encontrando aqui agora. Porque eu chamo eles para beber e eles vêm. Eu chamo para uma festa e eles vêm, festejam. A gente viaja, a gente gasta, a gente faz tudo que a gente quer fazer. E na igreja não, na igreja é cheia de regras. Na casa do Pai tem muita cerca, a gente não pode passar. Aquilo que você encara como cerca, como barreira, na verdade é uma rede de proteção contra a minha e contra a sua vontade. Porque se Deus deixasse a gente fazer tudo que a gente quisesse dentro da casa dele, a casa nem existiria mais. Porque a gente tem vontades, irmão, que são completamente antagônicas à vontade de Deus. O filho pegou o dinheiro e foi gastando dissolutamente. Gastando com o quê? Um monte de situações. Desperdiçou o dinheiro vivendo dissolutamente. E chegou um dia, sendo contemporâneo, que ele foi pagar, mandou o cartão black, disse, passa aí que é sem limite. Pode ir que eu garanto. E alguém voltou e disse, não passou. Mas como não passou? Não tem limite, é sem fim. Não, tenta de novo. Não passou. A mesa que estava cheia já começou a esvaziar um pouco. Porque alguns já começou a perceber, dizendo, essa conta vai sobrar para nós. Olha o tanto que a gente consumiu aqui. E agora o cartão dele não está passando, ele não está tendo dinheiro, isso vai sobrar para nós. E aí começam a revelar também as pessoas que ficam ao nosso redor, as pessoas que se aproximam de nós, porque nós temos a tendência de não analisar muito as nossas amizades, nós temos a tendência de não analisarmos muitas pessoas que se aproximam de nós. Talvez existe uma carência, talvez existe uma carência de amizades, que você não consegue perceber quem se aproxima pelo que você tem, daqueles que se aproximam por quem você é. Você não consegue discernir muito bem quem são esses. E quando que começa a ser denunciado? Quando começa a faltar o recurso. Quando começa a faltar aquilo que eles tinham como utilidade. E nesse tempo, nessa era, a gente vive no tempo das utilidades. As pessoas se relacionam com as outras, enquanto elas têm utilidade. Quando elas vão perdendo a utilidade, já vão logo abandonando elas. E muitas vezes nem é tanto dinheiro assim.
É algo que você pode oferecer, mas quando ele percebe que você já não está mais oferecendo, te deixa, te abandona, vai embora. Quando percebe que você não pode oferecer a mesma coisa, no mesmo patamar, no mesmo nível, elas começam a ser reveladas, começam a ir embora, gastou dinheiro dissolutamente, de forma que, quando ele tentou comprar mais, não tinha dinheiro. E para ajudar a situação dele, a Bíblia diz que, no 14, depois que ele gastou tudo, houve naquela terra ainda grande fome. Além de não ter mais dinheiro, acabou, chegou a fome, a seca. O que significa dizer que mesmo que ele tivesse dinheiro, não teria o que comprar. Tem um tempo na Bíblia que ela fala do Egito, tempo de José, que passou um tempo de seca. E o Egito só passou pelo tempo de seca em bonança porque guardou, porque reteve, conseguiu guardar. Infelizmente, quem vive dissolutamente, vive sem contar com os imprevistos. Há poucos anos atrás, quem imaginava que o país e o mundo iria fechar as suas portas? Que ninguém ia viajar, que o trabalho não ia funcionar, que o mercado não ia abrir, que devido a tudo isso os preços iriam subir muito. E até quem tinha muito dinheiro descobriu que o seu dinheiro não servia de nada. Quem tinha muito dinheiro no banco disse: o que eu vou fazer com esse dinheiro? Alguns que tinham muito dinheiro começaram a comprar coisas, comprar carro, comprar casa, porque diziam: esse dinheiro vai ficar aí para quem? Vamos gastar. O filho pródigo foi gastando, vivendo e nunca pensou na possibilidade de uma seca. E além disso, quando ele viu que não tinha mais dinheiro, ele logo pensou: não, sem dinheiro dá para a gente viver. Sei lá, me viro, vou fazer alguma coisa. Mas quando ele olha que não tem mais dinheiro no bolso, quando ele olha ao redor, ele vê que tem fome e tem seca. Ou seja, não tem para onde correr. Mesmo com recursos não tinha onde comprar. E agora, sem ter dinheiro, não ter o que comprar, ele se vê num cenário terrível. Um cenário de que quem se afasta muito do Pai, de quem vive longe do Pai achando que o Pai é cheio de regras. Não, lá em casa meu pai poupava muito. Lá em casa meu pai tinha regras muito rígidas. Porque o pai já viveu um pouco mais. Ele já sabe que tem imprevistos na vida. Que nem sempre você vai estar em boas condições. E se você tem um bom estoque, algo guardado, você passa por um momento de tribulação com um pouco mais de tranquilidade. Algumas pessoas usam uma frase assim, dizendo: olha, nós estamos no mesmo barco. Nós não estamos no mesmo barco, mas podemos estar na mesma tempestade. Porque na terra onde tinha fome, ele não tinha dinheiro. Tinha alguém vivendo na mesma tempestade, mas que conseguiu ainda dar um emprego para ele. Ou seja, nós encontramos situações que a seca, a fome, a necessidade bateu na nossa porta. A gente olha e não tem recursos. A gente olha em volta, é fome, não tem como fazer. Mas você olha que tem alguém no mesmo lugar vivendo um pouco melhor que você. E aí é quando você para pensar e diz: eu não deveria ter feito o que eu fiz. Quem nunca chegou no final do mês e pensou assim: eu não devia ter gastado do jeito que eu gastei? Quem nunca olhou a fatura do cartão e disse: eu achei porque passou eu podia pagar, mas agora eu não vou ter condições de pagar. Mas você só pensou quando acabou. E é exatamente isso que acontece quando a gente se afasta da casa do Pai. Porque por um tempo a gente vive ainda de uma energia estática que vai as coisas ficando boas. Ainda tem recurso, ainda tem herança. Mas quando acaba e a gente olha em volta e a gente não tem, e o cenário não é bom, a gente começa a pensar: o porquê que eu fiz o que eu fiz. Quando você procura um ombro, um amigo, e você diz: onde estão? Por que eu fui fazer o que eu fiz? Por que eu não gastei menos do que eu gastei? Por que eu vim para esse lugar tão longe? Porque se eu ficasse um pouco mais perto, dava
Mas agora onde eu estou tão distante que eu não sei se eu consigo voltar, eu não tenho como viver aqui, e agora eu não tenho o que fazer. Quando você cai em si, na sua real situação, é quando você começa a perceber que na casa do Pai não era um lugar tão fechado como você imaginava, mas era que o Pai cuidava de você para você não cometer os erros que trariam danos muito grandes à sua vida. As consequências dos nossos erros são muito maiores do que a gente pode imaginar. Porque como se vive dissolutamente não se vê as consequências. E o que ele faz? 15. Ele foi a algum homem daquela cidade e disse: será que eu posso trabalhar aqui com você? Será que eu tenho um serviço aqui? E aí ele disse: tem um emprego para você, apacentar porcos. Para nós, brasileiros, não tem problema algum. Mas para aquela cultura, para quem estava ouvindo essa parábola, era um problema muito grave. Porque eles não comiam porcos, eles não criavam porcos, eles não ficavam próximos de porcos, não fazia parte da dieta deles. Mas quando o filho olha e o cara diz para ele: é a única coisa que tem para você fazer. Qual é a memória que ele tem? Na casa do meu pai, nas fazendas que meu pai tem, a gente nunca chegou perto de porcos. Na nossa receita, na nossa dieta, nunca teve carne de porco. E agora o que eu tenho para fazer é isso. Lembrar que no Levítico a proibição era que não vai comer carne de porco. Para quem estava ouvindo essa parábola, diz: não é possível que ele vai fazer isso. Não é possível que esse menino da parábola vai transgredir tanto assim a lei do pai. Mas era a única coisa que ele tinha para fazer. A gente pode pensar, irmãos, que a vida longe do pai é boa, né? A gente faz o que quer, mas você vai fazendo o que quer até um certo ponto, porque chega uma hora que o próprio adversário, com permissão de Deus, lhe dá uma situação. E a única opção que você tem é viver fazendo aquilo que você sabe que o seu pai abomina. Você se envolve em situações que você sabe que Deus abomina. Mas você olha e diz: é a única coisa que eu tenho para fazer. Mas na verdade tinha outra, ou era isso ou era voltar. Mas ainda tem gente que prefere fazer aquilo que o pai abomina do que voltar. Ainda tem um orgulho lá dentro dizendo: eu não vou voltar. Eu vou cuidar dos pobres, eu vou fazer o que ele abomina, mas eu não vou voltar, eu consigo. Você não consegue, eu não consigo. A gente precisa entender que a gente não consegue ficar e viver longe do Pai. Mas ainda existem pessoas que são como esse aqui. Não, nem que eu tenha que fazer uma coisa que meu pai abomina, eu vou fazer, mas eu não vou voltar. Mas uma notícia bíblica, uma mensagem: ou volta agora, ou volta depois. Não tem a opção de não voltar. Ah, mas esse pai é muito mal. Não, você vai entender que não tem como viver longe dele. Eu costumo dizer para algumas pessoas que eu aconselho, que estão fora da igreja, que desgarram, que falam: pastor, eu estou no mundo, estou fazendo o que eu quero. Eu sempre falo para ele o seguinte: você tem duas opções, ou volta agora, ou volta depois. Não, mas não tem a opção de não voltar? Não tem. Mas tem uma outra situação. Quanto mais longe você vai, maior vai ser o caminho que você vai ter que voltar. Quanto mais longe você for, maior vai ser o caminho de volta. Então ele tinha a primeira opção: não vou cuidar de porcos. Não é possível. Isso aí na casa do meu pai era proibido, a gente nunca fez, a gente nunca encostou, a gente nunca chegou perto. Ele tinha a opção de voltar, mas ele disse: não, ela aguenta um pouco mais. Não, eu suporto um pouco mais de humilhação. Eu consigo sofrer um pouco mais. E esse é um dos males do ser humano: achar que aguenta sempre um pouco mais longe de Deus. É achar que suporta um pouco mais com a sua intelectualidade, com o seu pensamento. Não, eu consigo viver um pouco mais longe. Mas quando ele vai cuidar dos porcos, ele descobre que a situação está um pouco mais grave. Porque ele começa a cuidar
E aí ele sente fome, porque a fome bateu na cidade. E aí ele descobriu o pior de tudo: que os porcos tinham que comer, mas ele não tinha o que comer. Ele descobriu que para aquelas pessoas, que para aquele homem que até deu um emprego para ele valia menos do que os porcos. O homem deu um emprego para ele, parece que era coisa boa, mas ele descobriu que para aquele homem ele valia menos do que os porcos. E isso começa a mexer com ele porque ele era filho de um homem que tinha muitas coisas. Que o jeito que ele era tratado na casa do pai, quando ele encarava como proibição, ele não entendia que era cuidado. Que quando o pai dizia não, ele não entendia que era para o bem, mas ele pensava que era para o mal. Meu pai quer me destruir. Meu pai não quer deixar fazer o que eu quero. Meu pai não me deixa ir onde eu quero. Ah, ele é muito ruim, ele é muito mau. Você não entende que o não de Deus, além de ser pedagógico, te livra de situações como essa. Você chegar um dia e perceber que para alguém você vale menos do que um animal. Alguém passar por você e ver que você está com fome e dá comida a um porco, mas não dá para você. A Bíblia diz aqui que ele desejava comer, mas ninguém lhe dava nada. Ele dizia: eu estou com fome. Será que eu posso comer junto com os porcos? Ele dizia: não. A comida do porco é para o porco. Mas o que eu vou comer? Nada. Se vira. Mas eu quero comer a comida dos porcos, não é a comida dos seres humanos. Ele estava se rebaixando ao nível de um animal irracional. Sabe o que o adversário quer fazer comigo e com você? Nos humilhar ao ponto da gente não valer mais do que um animal irracional. A gente chegar no nível de olhar para a nossa situação e dizer: eu não acredito que eu cheguei nesse nível. Eu não acredito que eu cheguei nessa situação. E existem pessoas que compartilham testemunhos dizendo: pastor, eu nunca imaginei fazer o que eu faço, viver onde eu vivo e estar onde eu estou. Porque o pecado é como a Bíblia diz, que um abismo vai chamando o outro. Você se distancia da casa do Pai, achando que está tudo bem. Daqui uns dias, há pouco tempo, você se vê valendo menos do que um animal. E as pessoas olham para você e não dão a mínima para te ajudar. O filho olha para ele, olha para os animais, e aí ele começa a ensaiar. A Bíblia diz que caindo em si, ou seja, voltando à realidade, analisando a situação, ele começou a pensar: na casa do meu pai, até os jornaleiros têm abundância de pão. O jornaleiro não morava na casa do pai, ele passava de casa em casa. O que ele disse? Até quem nem mora lá, quando vai lá, tem o que comer. Parafraseando para você, até quem não congrega na igreja, quando vai um dia, se alimenta. Até quem não é membro, não congrega, não vai lá, mas quando vai um dia, ouve a palavra. Passou na porta, o som alcançou ele, foi abençoado. Até quem passa na porta da casa do meu pai é abençoado, tem o que comer. E eu, que sou filho, estou aqui sem ter nada para comer. É quando você percebe que a casa do pai era muito boa. E aí ele começa a ensaiar, ele diz: olha, eu preciso voltar. E aí ele ensaia: eu vou levantar-me ele e vou ter com o meu pai. E vou dizer para ele: pequei contra ti, pequei contra o céu. Eu não sou digno nem de ser chamado seu filho. Deixa eu ser só um desses funcionários que passam e vão. E levantando-se, foi para o seu pai. A oração que ele fez em pensamento, ensaiando o que ele diria quando voltasse, é a oração que muitos fazem. Mas sabe por que a gente não consegue alcançar essa oração? Porque a gente está dentro de casa, mas querendo estar fora. Mas quem está fora sabe a alegria que é estar dentro. Quando a gente tem culto toda semana,
quando a gente tem pregação toda semana, quando a gente tem oração toda semana, quando o pastor e a igreja está a uma mensagem no WhatsApp, a gente vê como é bom, é maravilhoso. Mas quando alguém quer uma oração e não tem ninguém para orar, aí que as coisas mudam de figura. O filho levanta, ele vai ter com o pai, ele vai. Saiu com dinheiro, bem vestido, está voltando descalço, sujo, com fome, sem saber se vai aguentar chegar, porque ele não comeu nada. E só tem uma oração no coração: quando eu chegar, eu vou dizer, eu não quero nem ser filho de novo. Eu só quero ser funcionário. Sabe aquele quarto que eu tinha, só meu? Nem quero. Eu só quero morar onde os funcionários moram, comer o que eles comem. Porque agora eu descobri que nem digno de filho eu sou. Percebe a mudança de comportamento? Porque primeiro ele achou que tinha direitos. Tantos direitos que ele quis a herança antes do pai morrer. Quando ele se vê nessa situação, ele diz: eu não tenho direito de ser filho, quanto mais ter. Eu vou voltar. E aí vai voltando para casa. E levantando-se foi para o seu pai. E quando o pai o viu de longe, ele corre até o filho, abraça o filho. E antes que ele termine aquela oração que ele ensaiou, ele começa a dizer: pequei contra ti, pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado seu filho. Aí ele ia continuar. Faz muito jornaleiro. Quando ele foi continuar, o pai disse: traz uma sandália para ele. Não, mas eu preciso terminar com você. Traz uma roupa também para ele. Não, mas eu não mereço isso. Traz um anel que eu vou colocar na mão dele de novo. E tem mais, vamos fazer uma festa, porque ele estava morto e foi encontrado vivo. Eu não sou digno nem de ser chamado filho. Não quero ser só um funcionário. Teve sandália, teve anel, teve roupa e teve ainda uma festa. Sabia que o pai quer fazer uma festa para você? Você pode olhar para Deus e pensar: eu não sou digno de nada. E realmente nós não somos. Mas na casa do pai a graça impera. É um favor que ninguém merece, mas ele nos entrega. Amém. Glória a Deus. Aí vem o prodígio. Obrigado, Deus. O prodígio é que nunca saiu. É o exemplo. É o que se acha digno. É as 99 ovelhas que ficaram no deserto, como Jesus disse. Quando vê o irmão e vê a festa, já começa a dizer: mas eu sou um prodígio. Porque infelizmente tem gente que nunca saiu da igreja, nunca desviou, nunca experimentou nada do mundo, mas também nunca amou o pai do jeito que deveria amar. Não, mas eu até trabalho. Trabalhar para o pai não significa que você agrada o pai. Eu trabalho muito, você pode trabalhar muito, mas se você não faz, não vive do jeito que o pai realmente quer, também não serve. Ele nunca saiu, mas sempre quis sair. É quem nunca desviou, mas sempre fica pensando como deve ser lá fora. Nunca saiu da igreja, nunca fez, nunca. É um prodígio, é um exemplo. Mas quando Deus olha e diz: está aí, nunca foi, nunca fez nada, mas não me ama do jeito que precisa amar. É um prodígio, parece um exemplo, mas eu conheço que ele só está aí por obrigação. Eu iniciei perguntando: quem é você? Um pródigo ou um prodígio? Que é uma pergunta que só você pode responder. Para um e para o outro, o amor do pai é o mesmo. Se você sair e está voltando, se você nunca saiu, mas ficou pensando como seria lá fora, o amor do pai é o mesmo. E eu quero que você feche seus olhos, sentadinho mesmo. Porque você sabe quem você é. Você sabe se você é um pródigo ou se você é um prodígio. Faça uma oração aí. Meu Deus, aleluia.
Aleluias. 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 Ajude-nos, ó Senhor. Senhor, eu nunca saí, Aleluia. nunca fui, nunca gastei. Aleluia. Mas nessa mensagem eu descobri que Aleluia. o meu nome é prodígio. Aleluia. Pareço que sou um exemplo, mas só o Senhor sabe quantas vezes eu não queria estar. Quantas vezes não dei valor. Aleluia. Porque eu tenho culto, eu tenho oração, eu tenho a oportunidade de estar aqui. Mas eu não valorizo o que o Senhor tem aqui. Eu venho, eu cultuo, eu fico. Mas quantas vezes eu já vim sem querer vir? Eu fiquei sem querer ficar, eu cantei sem querer cantar. E porque é muito fácil para mim, mas eu preciso hoje entender que o seu amor vai me transformar também. Está transformando quem está voltando agora, cheio de marcas, cicatrizes. Quem está voltando tudo machucado para ser cuidado, mas tem também o amor mudando quem ficou, quem está, quem permaneceu. Aleluia. Você consegue orar aí ao Senhor? Aleluia. 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 O amor do Pai te encontra hoje. Sendo pródigo, sendo um prodígio, o amor do Pai te encontra hoje. Oh, meu Deus. Antes de eu respirar, sopraste em mim.
sombra